Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria que cumprimento a todos para a abertura desta lição do novo trimestre que nós estudaremos neste novo ano de 2014. O primeiro trimestre do ano de 2014. Discipulado. Com certeza absoluta será uma lição maravilhosa de enriquecimento espiritual para todos nós. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, teu carinho maravilhoso por todos nós. Por todos estarmos debaixo da tua graça, continuarmos debaixo da tua graça, buscando de ti instruções sagradas, sabedoria dos altos céus, para continuarmos na jornada cristã, seguindo as orientações que teu Filho nos deixou e aguardando para que em breve ele possa voltar para nos buscar. Abra os nossos corações e capacita-nos não só a compreender, mas a praticar e a transmitir com toda a autoridade, com toda a propriedade, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, a tua mensagem, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, a lição que abrimos então essa semana, o primeiro tema, os discípulos e as Escrituras. João 5,39, um texto conhecido por todos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apesar que esse texto aqui não é um incentivo direto ao exame das Escrituras. Se olharmos o verso 40, que compõe o seu contexto, Jesus afirma claramente: e não quereis vir a mim para terdes vida. Aí entendemos com clareza. Até isso aqui é um combate à hipocrisia farisaica, fanática, tanto dos dias de Cristo como dos nossos dias, onde os cristãos querem às vezes muito entender a Bíblia, bater no peito: eu sou cristão, você não é, eu sou mais cristão, você é menos cristão, porque eu tenho conhecimento a mais que você. Mas na realidade, não é a busca das Escrituras que nos deixa mais ou menos cristão, mas é a busca do autor das Escrituras através das Escrituras. Porque Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito, com E maiúsculo, vivifica. Tem todo sentido buscarmos a palavra e preferencialmente nos tornarmos uma palavra aberta, uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Esse é o verdadeiro sentido das boas novas e da missão do ID. Nós vamos ver daqui um pouco, ao final desta lição, que na realidade, por mais agressões que a Bíblia sofreu, por mais problemas que tenhamos que enfrentar com as consequentes perseguições que ela já enfrentou ao longo de sua existência, mas nós nos tornaremos uma Bíblia lida e relida pelos homens. Jesus nos colocará as palavras em nossas bocas naquele grande dia, nos fará lembrar de tudo. A nossa mente, os nossos olhos, o nosso cérebro, tudo faz parte de um conjunto perfeito que grava áudio, vídeo, e está lá dentro. Por mais que a gente não esteja lembrando, está lá dentro. E um dia ele vai tirar isso para fora. E nós vamos estar sabendo a Bíblia de cor, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então é importante buscar ao Senhor das Escrituras. É importantíssimo estudar, examinar as Escrituras. Que examinando, conseguimos, através do análise cuidadoso de texto e contexto, não nos prendemos a julgos tradicionalistas que nos tiram da direção correta. Muito bem. No segundo tema da lição, Jesus
e a Bíblia. Aqui nós temos dois cenários na Bíblia Sagrada. Dois cenários bíblicos. No primeiro, o cenário da tentação, que nós podemos abrir 3 janelas. E o segundo cenário, o cenário de Isaías, no capítulo 61, e abrimos mais 3 janelas. Esse cenário aqui de Isaías é Jesus na igreja, na sinagoga. Por coincidência, dentro da sinagoga, ele enfrenta a Satanás em ação. O diabo em ação plena, em ação legítima, enfrentando a fúria e a ira de Satanás dentro da igreja. E nos primeiros cenários bíblicos, que foi na tentação, nós vemos Cristo encontrando com o diabo face a face, em pessoa, e por incrível que pareça, fora da igreja, lá no deserto, lá no mundão, ele aparece sem fúria, bonzinho, até missionário, até entendido da Bíblia, querendo dar aula de Bíblia para Jesus. Pensa só, homicida e mentiroso desde o começo. Muito curioso esse paralelo, né? Muito bem. Vamos analisar então o primeiro cenário bíblico, lá na tentação. Vamos analisar as 3 janelas. A primeira janela, ao analisar São Lucas capítulo 4, verso de 1 ao 12, nós vimos primeiro que o diabo procura imitar a Deus para convencer até o próprio Filho de Deus. Imagina para imitar, para tentar convencer eu e você. O que ele não faz para tentar imitar as coisas de Deus? Ele imitou o paralelismo da linguagem divina no trato educacional com as suas criaturas, o paralelismo, para poder chamar a atenção de Jesus. Ele pega lado a lado, coloca a fome e a fartura. Transforma essas pedras em pães, porque você está morrendo de fome. Tem 40 dias que você não come. Você é filho de Deus, você é poderoso. Mas se Jesus usasse os poderes dele uma vez sequer, antes do Calvário, tudo ia por água abaixo. Por isso que ele falou que as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por meu intermédio. E vocês farão obras maiores que essa. É isso que ele estava dizendo. Ele não poderia usar o poder dele. Nunca usou. Só usou depois que ressuscitou em glória. Meus amados irmãos, naquele momento ali, em benefício próprio, nem sequer orar a Deus. Ele orou, ele ficou sozinho, cara a cara com o diabo, cara a cara com a fome de um lado e o tanto de pedra no deserto que tinha, que mataria a fome dele, o desejo. E mesmo diante disso, Jesus de cara cita para ele Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus abriu as Escrituras em defesa da verdade e da verdadeira conduta de quem se depende verdadeiramente da luz. E diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, percebendo o cenário, que seria pedreira, e ele teria então que usar o recurso, o plano B, passar a usar as Escrituras Sagradas. E aqui, mais uma vez, mantendo a linguagem do paralelismo, para tentar falar de igual para igual, ele coloca a pobreza e o poder, riquezas, lado a lado. Só que aí, ele identifica uma coisa muito interessante. Veja que aqui no texto da palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 4,
disse no verso 5 que ele levou, que o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou num relance todos os reinos do mundo. Olha só, meus irmãos. O diabo transportou Jesus. Jamais Jesus ia permitir que o diabo o tocasse. Jamais. Sem a menor chance. Mas foi transportado. E o transporte não levou ele a nada mais, nada menos do que fora da órbita terrestre. O único lugar que seria possível ver todo o globo terrestre, como aqui está revelado, na gramática da revelação. E ao ser transportado a essa distância, ele pôde mostrar o que ele não estava mentindo. Realmente, ele, desde que Adão caiu, ele assumiu o lugar. E os reinos estavam sob o cuidado dele até ali, então. Tanto que Jesus nem sequer contestou essa questão. Mas a qualquer segundo, a qualquer momento, a casa ia cair. Ele ia perder esse reinado. Porque o próprio Filho do Deus vivo restauraria, ainda em vida, dentro do ministério dele, ele afirmou o momento exato em que ele foi julgado, caiu como um raio. Jesus viu isso daqui, durante o seu ministério. O momento final, que não é aquele de Apocalipse 12, que aquele foi lá há 4.000 anos antes de Cristo, mas o momento exato que ele chutou o balde de vez, e foi expulso de vez, e foi proibido definitivamente de sair daqui, ou de voltar ao céu, melhor, e está com o espaço aéreo vigiado para não sair, e estava condenado definitivamente. Já está julgado o príncipe das trevas, está condenado o príncipe das trevas deste mundo. Eu vi cair como raio. Então aqui, pobreza e riqueza, paralelismo, a tentação fatal para muitos, que numa hora dessa desentende completamente que quem é o dono de tudo é Deus, que ele é apenas mordomo, e passa a se achar dono, e aí afunda a cara na lama do pecado. E mais uma vez, Jesus citou Deuteronômio capítulo 10, verso 20. Olha o que está escrito: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Jesus citou o texto e corta ele. Diante dessa situação, finalmente, Jesus, aqui na altura do verso 7, o diabo chega para ele e diz: se tu, pois, me adorares, será toda tua. Então respondeu Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás culto. Nós acabamos de ler. Mas na altura do verso 9, então o levou a Jerusalém, de novo, transporte, de novo, e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, o diabo agora cita para Jesus o Salmo 91, 11 e 12. Ele percebeu que Jesus estava citando Deuteronômio, escritos de Moisés, e cita agora o Salmo de Moisés também.
do capítulo 91, verso 11 e 12. Olha até em que ele procurou imitar, aproximar do paralelismo. Está escrito: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Jesus citou o texto e corta ele diante dessa situação. Finalmente, Jesus, aqui na altura do verso 7, o diabo chega para ele e diz: se tu, pois, me adorares, será toda tua. Então respondeu Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás culto. Nós acabamos de ler. Mas na altura do verso 9, então o levou a Jerusalém, de novo, transporte, de novo, e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, o diabo agora cita para Jesus o Salmo 91, 11 e 12. Ele percebeu que Jesus estava citando Deuteronômio, escritos de Moisés, e cita agora o Salmo de Moisés também, do capítulo 91, verso 11 e 12. Olha até em que ele procurou imitar, aproximar do paralelismo, usando a Bíblia agora para convencer Jesus. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem e te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Incrível, hein, irmãos? Que coisa mais incrível. Ele reconheceu ele como filho do Deus vivo, mas como alguém que estava usando os poderes de Deus e não dele, estava dependente plenamente do Pai. E mais uma vez ele o instiga a usar poder para estragar o projeto da redenção de cara. E como nós vimos aqui, de cara, Jesus mais uma vez usa Deuteronômio 6,16 para acabar de fechar o assunto. Completamente. Jesus respondendo disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque está escrito. Deuteronômio 6,16. E só então o diabo fugiu. 3 cenários, como dissemos. O cenário da fome e da fartura, as 3 janelas, né? As 3 janelas. Da fome e da fartura, do deserto e as riquezas, a pobreza e a riqueza, do limite humano ao limite divino, né? Pular lá de cima. Sabe, irmãos? Qualquer uma das 3 janelas é pular pela porta aberta da desgraça. Era só pular. As 3 janelas, porque nós estamos andando no caminho da porta estreita, constantemente a gente vê as janelas, para ver como é que está a situação lá embaixo e não esquecer como é que está a situação lá embaixo. Só naquele grande dia que a nossa lágrima vai ser limpada e a gente não vai precisar estar vendo essas tranqueiras mais. Mas enquanto a gente vive nesse mundão, é sempre bom olhar pela janela de vez em quando, para louvar a Deus pela vida que temos hoje, apesar de tudo. Porque além daquela janela, cai direto na porta larga e de baixo aberto na porta da desgraça. Então vocês viram aqui que é muito sério esse assunto. O diabo lá no deserto, lá no mundão, ele é bonzinho e procura mostrar que Deus não é tão bom assim, que ele não é tão ruim assim. E dentro da igreja que ele mostra a unha, dentro de casa.
mostra a ira, a fúria, a inveja. Os sentimentos que são acariciados dentro da igreja, dentro do lar às vezes, a intolerância, a impaciência, a antipatia, o ódio. É coisa que lá fora no mundo não é muito normal, muito comum. Lá no mundo é muito cheio de rótulo as coisas. É muito aparentemente fácil, cheio de muita fantasia. Dentro de casa é o cara a cara, o dia a dia, a rotina. E dentro da igreja é o brabo. Mas é a escola de verdadeiramente aprender a representar a luz de Deus para poder levar lá fora para o mundo de alguma maneira. O segundo cenário bíblico aqui, também no Lucas capítulo 4, é que nós temos no verso 21, mostrar que Deus não é tão bom assim, que Ele não é tão ruim assim. E dentro da igreja que Ele mostra a unha. Dentro de casa. Mostra a ira, a fúria, a inveja. Os sentimentos que são acariciados dentro da igreja, dentro do lar às vezes, a intolerância, a impaciência, a antipatia, o ódio. É coisa que lá fora no mundo não é muito normal, muito comum. Lá no mundo é muito cheio de rótulo as coisas. É muito aparentemente fácil, cheio de muita fantasia. Dentro de casa é o cara a cara, o dia a dia, a rotina. E dentro da igreja é o brabo. Mas é a escola de verdadeiramente aprender a representar a luz de Deus para poder levar lá fora para o mundo de alguma maneira. O segundo cenário bíblico aqui, também no Lucas capítulo 4, é que nós temos do verso 21 do verso 16, ou melhor, até o verso 30. Esse cenário aqui também tem 3 janelas. O primeiro deles, Isaías capítulo 61, onde Jesus entra na sua cidade, na sua igreja de costume, abre as escrituras sagradas e de cara chuta o balde na cara dos fariseus, dos saduceus, de quem mais estivesse perto. Porque dentro da própria terra, na própria cidade, ele fez tanto milagre lá fora, lá dentro da cidade dele, por algum motivo ele agiu com tanta cautela. Ele aponta em Isaías 61 e aponta para ele dizendo: hoje está cumprindo isso. Hoje está se cumprindo isso. Olha que coisa mais interessante. Verso 17, capítulo 4. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito, com E maiúsculo, do Senhor está sobre mim. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Irmãos, os caras se envenenaram. Ficaram inflamados. Não avançou nele só por causa daquilo ali, porque afinal de contas ele já tinha curado muito sério. Já tinha feito muito milagre. Mas aí Jesus não aguentou só por aí e mandou mais pesada no balde. Ele de cara chama a atenção deles dizendo: vocês vão querer usar o provérbio, né, do médico, né, cura-te mesmo, né, fez tanto milagre aí fora, aqui não fez tanta coisa. O próprio Jesus falou o que ele estava pensando, revelou o pensamento deles. Mas que coisa interessante. Uma coisa, Jesus chama a atenção deles e cita 2 profetas do Antigo Testamento que ambos fizeram milagres em situações terríveis. Elias, que ele cita aí no seu sermão,
Durante os 3 anos e meio de seca que Israel passou, Elias foi fazer milagre lá em Serepta, para a viúva de Serepta. O tanto de viúva que tinha aqui em Israel, ele não fez para nenhuma também. E o Eliseu? O Eliseu, com tanto de leproso que tinha em Israel naqueles dias, e ele não fez milagre para nenhum. Foi fazer dentro de Israel, foi curar justamente Naamã sírio, e fez questão de citar. Rapaz, o povo ficou brabo. Aqui no verso 28, olha o que está escrito: todos os que estavam na sinagoga, ao ouvir essas coisas, ficaram cheios de ira. E mais, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando no meio deles, seguiu o caminho. Presta atenção. Isso que está sendo dito aqui, Jesus foi cercado de dentro da sinagoga, sendo encurralado até no precipício, para ser jogado, precipitado lá de cima. E não precisa de recurso nenhum para entender que para ele escapar dessa investida contra a vida dele, teve que ter um paredão angélico. Para ele andar contra a multidão, passando no meio deles e escapar. Porque para frente é só precipício. E ele estava cercado. Só o paredão angélico. Como todos nós temos o paredão angélico para nos proteger a qualquer momento, esse sim, Jesus usufruiu dos seus parceiros, dos seus conservos naquela ocasião. Como nós usufruímos dos grandes e muitos milagres que somos libertos ao longo da nossa história. Veja que tanto de janela bonita, né? Na lição de segunda-feira, a autoridade das Escrituras. São Mateus 5, 17 a 20, é um texto também conhecido. Jesus diz o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento. Na verdade não vim destruir, mas eu vim cumprir. Na verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mais pequenos mandamentos e ensinar aos outros, hipócrita, né? Será considerado ínfimo pelo reino dos céus. O hipócrita gosta muito de estar ensinando, mas não gosta de cumprir. Mas ensina. Faz alguma coisa. Ensina o caminho da salvação para os outros, que até pode encontrar a salvação, mas ele mesmo vai pular no buraco. Esse é o caminho de tudo. Mas ele é considerado ínfimo, porque está fazendo alguma coisa, pelo menos. Antes assim. Morre, mas salva alguém. Ajuda a salvar alguém, mostrar o caminho da salvação. Mas aqueles que os ensinar, e os guardar e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. O céu e a terra vai passar, mas nem um jota e nem um tio dos 10 mandamentos é para ser tirado da lei moral. E nem da palavra de Deus é para ser tirado. Que ai daquele que acrescenta ou que tira alguma coisa das Escrituras, como já aconteceu. A Bíblia que nós temos na mão hoje tem muito problema. Mas, estudando, conectados com o Espírito Santo, temos condições de entender com clareza. É só juntar o quebra-cabeça de Gênesis ao Apocalipse e ela tem uma validade fenomenal e indispensável na vida de qualquer cristão. E o verso 20, então, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. A nossa forma de ver tem que exceder. Se não, lá no verso 20 do capítulo 5, nós não podemos ser injustos com as pessoas. Muito sério. O primeiro ponto, a estabilidade e eternidade da lei dos escritos sagrados. O segundo ponto, o hipócrita ensina
mas se perde. É considerado ínfimo. No terceiro ponto, quem guarda e ensina, esse é grande sempre. Será considerado ínfimo pelo reino dos céus. O hipócrita gosta muito de estar ensinando, mas não gosta de cumprir. Mas ensina. Faz alguma coisa. Ensina o caminho da salvação para os outros, que até pode encontrar a salvação, mas ele mesmo vai pular no buraco. Esse é o caminho de Deus. Mas ele é considerado ínfimo, porque está fazendo alguma coisa, pelo menos. Antes assim. Morre, mas salva alguém. Ajuda a salvar alguém, mostrar o caminho da salvação. Mas aqueles que os ensinar, que os guardar e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. O céu e a terra vai passar, mas nem um jota, nem um tio dos 10 mandamentos é para ser tirado da lei moral. E nem da palavra de Deus é para ser tirado. Que ai daquele que acrescenta ou que tira alguma coisa das escrituras, como já aconteceu. A Bíblia que nós temos na mão hoje tem muito problema. Mas, estudando, conectados com o Espírito Santo, temos condições de entender com clareza. É só juntar o quebra-cabeça de Gênesis ao Apocalipse e ela tem uma validade fenomenal e indispensável na vida de qualquer cristão. E o verso 20, então, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. A nossa forma de ver tem que exceder. Se não, lá no verso 20 do capítulo 5, nós não podemos ser injustos com as pessoas. Muito sério. O primeiro ponto, a estabilidade e eternidade da lei dos escritos sagrados. O segundo ponto, o hipócrita ensina, mas se perde. É considerado ínfimo. No terceiro ponto, quem guarda e ensina, esse é grande sempre. E o quarto ponto, que passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. No quarto tema da lição, proclamação pública. Numa extensão agora do Sermão da Montanha, São Mateus capítulo 5, verso 17 até o 39, analisando como um todo, Cristo aqui ele trata de temas atuais para os seus dias, como a lei, o homicídio, o adultério, o juramento, o ódio, o amor. E colocou todo esse assunto, numa ótica do ágape, do amor verdadeiro. Só tendo o amor como centro de tudo, o amor verdadeiro, é que teremos condição de viver e ensinar um cristianismo decente, correto e sensato e equilibrado. E não legalista, como foi os fariseus do tempo dele, os legalistas do tempo dele, antes dele e depois dele até os nossos dias, que continua com as mesmas formas egoístas, farisaicas, desequilibrada, mas adorada por quem tem essa doença do fanatismo. Tem um sermão, uma palestra que eu tenho gravado aí no YouTube, Rafael Diniz Caetano, aí procure Porta-Joias da Fé. Nós tratamos ali de 10 moléstias mentais, dentre elas o fanatismo, que tem cura. E para a proclamação pública da palavra de Deus, não pode estar com essa doença. Senão é mais fácil repelir do que atrair as pessoas para a palavra de Deus e para o reino de Deus. E ai daquele que repelir. E o que vem de gambá na igreja repelindo pessoas, não é brincadeira. Como tem, mas repele à distância. E a maioria ainda se acha dono de igreja que faz isso. É o pior de tudo. Mas não passa de um gambá, repelindo as pessoas. Jesus, com todo o perfume da Maria Madalena, tenta atrair através de atos de misericórdia e de amor. Chega lá dentro, tem um gambá para pôr ele para correr. Com mau exemplo, mau testemunho e fanatismo.
desequilíbrio emocional. O ministério pessoal, quinto tema. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18 ao versículo 20. Não falo de todos vós que eu conheço, aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, o que comia do meu pão se levantou contra mim o seu calcanhar. Esse texto é de Salmo, capítulo 41, verso 9, que Jesus estava citando. Desde já, eu já estou dizendo isso, para que suceda que, quando suceder, creiais que eu sou. Veja que coisa mais interessante. O outro texto aí citado, que é Lucas, capítulo 10, capítulo 24, verso 13 ao 32. Os discípulos de Emaús. Também um cenário interessante. Lucas 10, 25 a 28. Ele está mostrando o jovem rico, perguntando para ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o jovem rico cita Deuteronômio 6,5. Guardarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Veja que negócio interessante, né? Só que quando Jesus mostrou ao jovem rico que ele amava outros deuses diante de Deus, o faz-me rir, mostrou que ele não guardava bem os 10 mandamentos. A coisa ficou meio feia pro lado dele. Mas aqui, em Lucas 24, de 13 a 32, tem uma história muito interessante, os discípulos de Emaús. Veja que essa cidadezinha, Emaús, ficava mais ou menos, pelas medidas bíblicas aí, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. 1h15, 1h30 de caminhada. Se eles andassem muito rápido, eles levariam esse tempo. Meus irmãos, 3 perguntas aqui nesse cenário de Emaús fica para nós. Primeiro, por que eles não reconheceram a Jesus, a Cristo, sendo que só tinha 3 dias que eles tinham visto ele? Resposta: até o Espírito de Profecia nos afirma isso. Nós seremos reconhecidos pelos nossos traços, pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de ser. Mas nós ficaremos diferentes. Nem cicatriz a gente vai ter mais. Nem Maria Madalena reconheceu ele, conversou com ele lá, achando que era o zelador do cemitério. E aqueles andando com ele não reconheceram. Porque não prestaram atenção. O choque do ocorrido era tão grande, tanto para Maria Madalena como para eles, que eles não ficaram observando a cara do andarilho que estava com eles ali, ou a cara do indivíduo que estava conversando com ela lá. Ele foi reconhecido por Maria quando ele chamou ela pelo nome. Porque ela sabia que o zelador do cemitério não sabia o nome dela. Quando ele chamou Maria, ela disse Raboni, quer dizer mestre. E aqui agora, o discípulo de Emaús não parou para olhar na cara dele nenhuma vez. E ele deu estudo bíblico de ponta a ponta na caminhada desses 11 quilômetros. E eles foram só empolgando. E foram identificar ele só depois que partiu o pão, traços. O jeito dele falar e partiu o pão. Aí ele subiu. Segunda pergunta: o que Cristo veio fazer aqui depois de tudo que passou aqui na terra? Depois do escorraçamento, do sofrimento e da morte que ele ficou aqui, o que ele ainda veio conviver aqui cara a cara com o povo? E fez tanta maldade para ele. Ele precisava de passar mais 40 dias aqui para tentar amadurecer o que ele não conseguiu amadurecer em 3 anos e meio, a turma que estava com ele.
os 12 apóstolos, para deixar esses caras bem preparados. Apesar que Judas não ia ter conserto, cometeu suicídio antes mesmo dele ressuscitar, mas logo que ele subisse depois dos 40 dias, Matias seria escolhido para substituir Judas, que continuaria os 12. E outros mais se agregariam mais tarde, dando sequência ao apostolado e discipulado, o tal que nós estudaremos durante 3 meses. A terceira pergunta: por que ele sempre buscava mostrá-lo ou se mostrar nos escritos sagrados? Sempre Jesus fez isso. Por mais que provocasse, ele fez questão de fazer isso. Porque aqui estava um mortal, sujeito até a morte, se chamando, se dizendo filho de Deus, filho do homem. Ah, mas isso irritava os fariseus. Mas ele não fazia para irritar os caras. Ele fazia, sabe quem que mais se irritava com isso? O diabo. E ele tomava a fúria, enchia de fúria os fariseus para avançar nele. Porque foi dito para ele lá, na batalha do céu. Lembra do Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 12? Pelo sangue do Cordeiro. Que sangue do Cordeiro? Que Cordeiro que ia morrer ali? O primeiro era no Éden. E agora, ele, o próprio Filho de Deus, diz que ele, pelo seu próprio sangue, ia vencer o diabo. Ele seria tentado, mas não ia cair em nada. E assim ele vinha. E aí, o diabo que tentou ele em tudo, perdeu em tudo. De qualquer forma de tentação, até em fazer raiva nele. E ele não caiu. O diabo já estava caído, continuou caído e pisado, humilhado pela verdade, pelo bom exemplo de Cristo. As Escrituras, que Jesus tanto fazia questão de se mostrar nelas, para mim, para você, especialmente, é o que nos mantém conectados com o reino eterno. A palavra é viva, o espírito da letra. A letra mata, mas o espírito da letra vivifica, disse Paulo. E esse é o verdadeiro sentido, é ter a mente aberta para estudar as Escrituras, e não com tapeira. Porque com a tapeira, nós vamos ficar acreditando, criando mitos, acreditando em mitos, e depois vira mitologia. Igual as asinhas dos anjos. Mesma coisa. Aí segura, né? Aguentar. O sexto tema da lição: a próxima geração. A próxima geração, aqui tem coisa. Se nós analisarmos os textos que nós temos, o contexto da redação, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada não deve ser estudada de forma cega. Porque essa cegueira de esbirrar num texto bíblico e ficar batendo em cima dele, nós vimos que o diabo entende da Bíblia e muito. Tentou derrubar o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, com a Bíblia. E essa Bíblia que nós temos na mão hoje, ou a próxima geração, Jesus sabia dos problemas. Jesus já conviveu com o problema da Bíblia no tempo dele, sabia? Vocês sabiam que a Septuaginta, que foi a primeira tradução do original hebraico para grego koiné, da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, um indivíduo chamado Ptolomeu II, ou Filadelfo, rei do Egito, por volta de 287 a.C. a 247 a.C., foi o período em que ele reinou,
em Alexandria, por volta então do terceiro século a.C., ele pediu que se traduzisse para o grego, que era o idioma comum daqueles dias, e contratou 70 sábios, 70 pessoas preparadas para fazer essa tradução, que por volta de... foram 72 peritos rabinos, que em 72 dias, na realidade, fizeram a tradução. Só que esses caras que vieram com essa... atender a esse nobre pedido desse monarca, que gostaria de guardar esse escrito sagrado, ele sustentou, bancou toda essa estrutura, que não foi barata, para trazer lá de Israel esses peritos. Só que teve alguns desses peritos que inseriu dentro do contexto sagrado 7 apócrifos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Introduziu. Quando Jesus foi pregar, nos dias dele, ele estava usando os originais ainda, que existiam em hebraico. Contudo, já circulava no mundão afora, e mesmo para os seus conterrâneos, e até para ele, tinha disponível a hora que ele quisesse, na língua grega, essa Septuaginta, que tinha esses apócrifos dentro. Jesus não fez nenhuma alusão direta ou indireta sobre os apócrifos em si, mas lá no Apocalipse, no final do livro sagrado, ele diz: ai de quem acrescentar ou de quem tirar. Não precisava de falar mais nada. Não precisava mesmo. Porque a sentença é bem clara. Mas aqui nos dias de Cristo já tinha um problema, né? Já tinha um problema. Essa Septuaginta, por volta do ano 310, dentro de um período de 10 anos de intolerância religiosa, de 303 a 313, que Diocleciano, o imperador maluco, que oprimia os cristãos, que jogou lá no Coliseu, esse cara também fez doideira demais. Queimou os originais que tinha. Isso sem falar que Luciano, contemporâneo dele, tentou fazer mais algumas modificações para ver se agradava e evitava, quem sabe, a destruição, mas não evitou. E na destruição de Diocleciano não sobrou nenhum original de Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse inteiro, à exceção do livro de Mateus, que até hoje está lá na Cesareia, no Museu de Cesareia, na língua original, escrita. O único que escapou. E que por coincidência tem muita coisa diferente do que nós temos aqui. Principalmente o nome de Jesus, que é Yeshua Mashiach, Yoshua Mashiach. Ele era hebraico. Rafael é o meu nome. Eu sei que nos Estados Unidos é Ralph, mas quem nasce lá e não quem nasce aqui. O Ralph de lá, se chegar aqui, vai se chamar de Ralph, normal. O RG dele vai continuar Ralph. O meu nome, se eu for para lá, vai continuar Rafael. O nome que nós conhecemos de Jesus, Cristo, é o significado do nome dele, e não o nome. Nós chamamos ele por apelido, o que estamos fazendo. Mas tudo bem. A salvação, quem salva não é o nome dele, é em nome dele que nós somos salvos. Mas ele é que nos salva. E ele é amoroso demais. Ele diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. O único que não tem perdão é com o Espírito Santo. O resto ele vai convivendo e ele vai perdoando. Mas uma coisa muito séria. Não só esse tipo de mudança aconteceu, como outras mais. Nós temos, por exemplo, Lucas, capítulo 23, verso 43, que está até hoje um erro em tudo quanto é Bíblia, dizendo
Ainda te digo hoje, que hoje estarás comigo no reino de Deus. Jesus prometeu para o bom ladrão, sendo que nem ele está lá, ué. Que mentira lavada é essa? Está aí na Bíblia. Mas teve um carinha que fez um negócio muito interessante. Por mais que ele ainda fizesse besteira, São Jerônimo viveu que durante o ano 383, 384, amando do bispo de Roma, Damaso, na época, esse camarada, o líder da igreja na época, mandou ele fazer mais mudança. Só que Jerônimo teve uma dignidade de colocar entre colchetes ou entre parênteses. As Bíblias mais próximas do original têm essa dignidade. E o que está entre parênteses na sua Bíblia, meu amigo, quando você estiver lendo, meu irmão, minha irmã, risca. Não foi escrito, foi acrescentado. Capítulos e versículos não foram inspirados, mas ajuda bastante a entender. Robert Stephanus, em 1555, foi um editor protestante, o primeiro a editar uma Bíblia completa em capítulos e versículos, frutos de trabalhos anteriores. E João Ferreira de Almeida, português, em 1628 a 1691, ele traduziu direto das línguas originais, as cópias de cópias, né? Porque não tem originais, é cópia de cópias. Ele traduziu direto das línguas originais para o português, de Gênesis a Ezequiel e Jacobus, após a morte então de João Ferreira de Almeida, continuou o seu trabalho, concluiu o trabalho de João Ferreira de Almeida. E em 1748 editou o primeiro volume e o segundo em 1753, que chega até os nossos dias. Bíblia traduzida direto dos originais para o português, a nossa língua, né? Em capítulos e versículos, Robert Stephanus foi o pioneiro em começar com esse trabalho. A próxima geração deve estar atenta que Apocalipse 18, 22, de 18 a 19, ai daquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa. Essa geração também deve estar atenta que com o coração o que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão com a sua salvação. Romanos 10, 10. Também deve se lembrar de Lucas 6,45, que a boca fala do que está cheio o coração. E Lucas 21,15, que eu vos darei boca e sabedoria para falar de tudo que tem que ser falado, para dizer tudo que tem que ser dito. Eu vos farei lembrar de tudo naquele grande dia, e você vai se tornar uma Bíblia viva, aberta, lida e relida pelos homens. Comparando texto com texto, na Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, nós teremos condições plenamente de compreendermos os seus escritos. O Espírito Santo é a promessa plena e está conosco aqui em ministério aberto de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós estudamos a palavra de Deus dentro dessa igreja maravilhosa que nós estamos, vivendo o 7º período da igreja cristã, Laodiceia, e divulgando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Essa Bíblia, esse que sobrou, que nós chamamos de Bíblia, está faltando muito livro aqui, pelas perseguições que teve, mas ela, ao lermos, o Espírito Santo toma posse da nossa vida e nos faz uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Teremos plenas condições de compreender e de ensinar os seus ensinos. Meu querido irmão, minha querida irmã, para finalizar o 7º tema, vamos citar aqui o texto de Atos dos Apóstolos, páginas 221 e 222. Pelo inspirado testemunho de Moisés e dos profetas, provou plenamente que Cristo, que Jesus de Nazaré, era o Messias, e demonstrou que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falou por intermédio dos patriarcas e dos profetas. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, e que nas próximas lições desse trimestre possamos mergulhar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra.
porque a tua palavra é a verdade. Encha-nos do teu conhecimento e capacita-nos do poder para cumprirmos e ensinarmos com os teus ensinos. É o que suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, elas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Em Jesus Cristo a todos dá novas de amor e vida, dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a vós alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e